Olá pessoal, aqui é a enfermeira Ângela. Hoje eu quero conversar sobre glândulas e hormônios, tá? Porque às vezes eu pergunto assim, tá, o que são hormônios? E o pessoal diz, é substância produzida por glândulas. Não é bem assim. Nem toda glândula produz hormônio, gente, tá? Nós temos as glândulas exócrinas, por exemplo, que elas não produzem hormônios, tá? Então, esse conceito, assim, de ser tão simplista dizer, a glândula produz hormônio e pronto, não é bem assim, tá? Então, vamos entender bem o que são glândulas e o que são hormônios, tá? Então, assim, ó, hormônios são substâncias químicas produzidas e encaminhadas para a corrente sanguínea. E através da corrente sanguínea, essas substâncias químicas vão chegar numa célula, ou num tecido, ou num órgão e lá fazer a sua função específica. Dizer o que aquele órgão, aquela célula deve fazer, tá? Então vejam que o hormônio é como se fosse mensageiro. Ele vai encaminhar uma mensagem até, vamos dizer assim, o coração e diga, você tem que bater tantas vezes por minuto. Então, vejo que esse hormônio, ele vai ser liberado na corrente sanguínea, ele vai passar pelo corpo todo, mas ele vai atingir, ele vai mandar aquela mensagem especificamente para um tipo de célula, tá? Que eu tô falando assim, que nem no caso do coração. Essa substância foi liberada na corrente sanguínea e ela passou no corpo todo, tá? E daí vai chegar só lá no coração e vai dizer, tu vai bater tantas vezes por minuto, tá? Então, hormônios são substâncias químicas que são produzidas e encaminhadas para a corrente sanguínea para chegar para realizar a sua função, para mandar essa mensagem até células, tecidos ou órgãos-alvo, tá ok? Então, isso são hormônios. Bom, e quem é que produz hormônios? Quem produz hormônios são estruturas, tá? Não, a gente não pode dizer que seja apenas glândulas. No caso de glândulas, nós temos as glândulas endócrinas e que tem a mista também, né? Essas duas vão produzir hormônios, tá? Mas nem toda glândula produz hormônio. Então vamos entender o que são glândulas. Glândulas são estruturas que elas produzem e encaminham essa substância que ela produziu para realizar atividades específicas. Então, eu não falei que vai para a corrente sanguínea, não falei que vai para fora nem nada, eu só falei assim, que são substâncias, né? Glândulas produzem substâncias que essas substâncias vão ser encaminhadas para realizar uma atividade específica, tá? Então, assim, no caso de glândulas endócrinas, ela produz e secreta, isso quer dizer, ela encaminha essa substância que ela produziu para dentro da corrente sanguínea. Então, quando ela faz isso, esse procedimento de produzir e encaminhar para a corrente sanguínea, para atingir depois órgãos-alvo, assim, então a endócrina produz hormônios, tá? Então, a glândula endócrina, ela produz e secreta substâncias produzidas, né, na glândula, para dentro da corrente sanguínea e através da corrente sanguínea vai chegar e atingir órgãos, células, tecidos, alvo, para daí desempenhar sua função, tá? Já no caso das glândulas exócrinas, ela vai produzir substâncias e vai encaminhar, vai excretar, isso quer dizer, ela vai exteriorizar, ela vai colocar para fora do nosso corpo essas substâncias que foram produzidas. Então, exemplo, glândula lacrimal, ela vai produzir e excretar lágrima, tá? Através de ductos que vai chegar aqui no olho e vai fazer a função específica de manter o olho úmido, tá? Glândula exócrina, ela vai excretar, tá? Não vai usar a corrente sanguínea. Outra glândula exócrina, as glândulas salivares.
Tu também vai produzir e excretar substâncias através de ductos para exteriorizar, não vai entrar na corrente sanguínea para fazer a função específica. Nesse caso, a saliva vai ajudar na digestão, na hora da mastigação ali ela vai ajudar na digestão. Tá? Então vai fazer também a sua função específica, tá? Então não vai usar corrente sanguínea. Não usando corrente sanguínea não é um hormônio, tá ok? Tá. Agora no caso de glândula mista, ela vai fazer as duas funções, ela tanto vai fazer exócrina quanto endócrina. E a glândula típica é o pâncreas, porque o pâncreas vai produzir e excretar o suco pancreático para o duodeno. E ele também, né, o pâncreas também vai produzir e secretar, ó, vai para dentro da corrente sanguínea, substâncias químicas do tipo insulina e glucagon, que elas vão fazer a função específica de equilibrar a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Tá ok, pessoal? Então, já vimos o que são hormônios e glândulas, que nós temos 3 tipos, a endócrina, exócrina e a mista. Então, exemplos de exócrinas, ó, exócrinas tem um X, que é de exteriorizar, tá? Então, não vai entrar na corrente sanguínea. Exemplos, glândulas lacrimais, salivares, sudoríparas, sebáceas, até a própria mama também, quando a mulher ganhou nenê e criou leite, né? Então, ela vai produzir e excretar substâncias com função específica, que no caso a mama vai produzir o leite e vai exteriorizar, vai excretar o leite materno para fazer a função da nutrição da criança, tá? Então, são exemplos de glândulas exócrinas. E glândulas endócrinas? Bom, daí nós temos várias, né? Mas a principal, vamos dizer assim, que é a mestra, que ela fica aqui na base do crânio, chama-se glândula hipófise, também chamada de glândula mestra ou pituitária. Essa, ela é bem pequenininha, tamanho de um grão de ervilha, mais ou menos, mas ela que coordena basicamente todas as outras glândulas, tá? Não todas, mas coordena a maioria das outras glândulas, tá ok, pessoal? Então, nós temos a glândula hipófise, nós temos a pineal, nós temos a tireoide, paratireoide, suprarrenais, né, que são as adrenais. Então, assim, ó, nós temos várias glândulas, o timo, tá? Então, nós temos várias glândulas endócrinas que vão produzir hormônios, né? E essas substâncias químicas vão ter que entrar na corrente sanguínea e atingir a célula, o órgão ou o tecido alvo. Tá ok, pessoal? Espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Se inscreva no canal. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.